Boa noite a todos. Mais uma vez, aqui estamos para realizarmos o Evangelho desta noite. Cumprimentando assim nossos companheiros, amigos, que sempre estão conosco nos Evangelhos de todas as terças-feiras. E aqui estamos mais uma vez para realizarmos esse estudo em companhia dos nossos companheiros, do mensageiro, dos amigos e daqueles que têm nos acompanhado através das postagens que temos feito desse Evangelho no YouTube e nas redes sociais. É sempre, como digo, uma alegria renovada podermos estar aqui falando do Evangelho de Jesus. E nessa noite nós vamos estar estudando em sequência do nosso livrinho que adotamos aí para realizar os evangelhos, o capítulo 81 do Caminho, Verdade e Vida, a psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu grande mentor, amigo, Emmanuel. E o capítulo de hoje é o capítulo 81, cujo título é Ordenações Humanas. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nos cumprimentando aos nossos amigos espirituais, nossos mentores pessoais, a todos aqueles amigos que nos acompanham nesses evangelhos, trazendo inspirações, intuições, para que possamos assim levarmos a melhor interpretação possível dos ensinamentos do Cristo. Cumprimentemos a Deus nosso Pai, a Jesus, esse mestre amigo e amado dos nossos caminhos, dos nossos momentos, e a quem rogamos a ambos, que mais uma vez, nesta noite, que a sua luz, a sua paz possa interiorizar-se em nossos corações, nos dando tranquilidade, serenidade, abençoando assim a todos os lares aonde esse evangelho possa estar, e a todos os corações que nos ouçam e que nos ouvem. E vamos então, nesse instante, iniciarmos o evangelho desta noite. E Emmanuel foi buscar, na primeira carta de Pedro, a motivação para escrever este capítulo. E é na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 13, Emmanuel retirou o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Pedro escreveu essa carta por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo. E é uma carta que Pedro dirige principalmente ao que eles denominam estrangeiros da dispersão. E eram denominados estrangeiros da dispersão aquelas pessoas que já não estavam mais em Israel, na Judéia. Eram os viajantes, os peregrinos, que estavam espalhados pela Ásia Menor, pela região da Capadócia, da atual Turquia, do sul da Grécia, enfim, por toda aquela região. E Pedro dirige, então, essa carta a essas pessoas, denominados estrangeiros da dispersão. E dispersão porque eram os judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E é uma carta bastante interessante, que vale a pena nós, pelo menos, lermos alguns versículos, onde Pedro
exorta as pessoas a observarem os ensinamentos de Jesus e a obediência. No versículo 12 ele inicia assim: Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosseis malfeitores, vendo as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Para com as autoridades, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como enviados seus para a punição dos malfeitores e para o louvor daqueles que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Então vejo que é uma recomendação de Pedro a um comportamento disciplinado, ordeiro, respeitando as autoridades e as leis em vigor da época. E procurando demonstrar, através do comportamento exemplificado, os bons ensinamentos de Jesus. Mas vejamos o que Emmanuel nos traz no texto Ordenações Humanas. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado, de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. Aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas, não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão, ou seja, ajoelhar-se ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios, no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembre-se de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te da semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. É uma lição bastante interessante, porque nos faz exatamente refletir sobre o nosso comportamento, a nossa conduta perante a sociedade como um todo e perante, inclusive, o nosso convívio familiar, o nosso convívio profissional, mostrando que nós devemos obedecer às regras. Muitas das vezes somos contrários à obediência de determinadas regras por não concordar com as mesmas. Mas vamos lembrar que nós estamos inseridos num contexto social, num contexto
bastante amplo de aspecto moral, religioso, ético, profissional e, com certeza, muitas vezes não conseguimos aceitar de todo não só as estipulações, as regras estabelecidas, mas entramos às vezes em discussões, em revolta. E aqui Emmanuel e Pedro sugerem que nós obedeçamos para evitarmos exatamente conflitos desnecessários e evitar que nós nos desestabilizemos psíquica e emocionalmente, de forma a procurarmos a paz que Cristo sempre proclamou e nos dava. Porque quando ele encontrava os seus apóstolos, os seus discípulos, ou aqueles que o seguiam, ele falou que a minha paz esteja convosco, né? A minha paz vos dou. E por que isso? Porque normalmente quando estamos em paz e estamos conectados com os ensinamentos de Deus, nós temos segurança interior, temos certeza daquilo que nos orienta, pois as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Então não é pelo fato de, vez por outra, não concordarmos com determinadas regras ou posturas, que precisamos a todo momento estarmos nos revoltando. Podemos perfeitamente contornar, às vezes, situações que nos desagradam, mas contribuir não só para que o nosso trabalho, o nosso exemplo, possa trazer paz e harmonia ao ambiente onde nos achamos, como também a nosso exemplo, a nossa conduta e a nossa postura podem servir de exemplo e meditação àqueles que fizeram os regulamentos e estabeleceram as regras. Nós podemos apresentar nossa discordância sem revolta, podemos apresentar o nosso parecer diferenciado de uma forma extremamente fraterna, tranquila, serena, mostrando assim ao nosso interlocutor que algo existe além da nossa discordância. Existe uma paz, uma certeza interior que muitas vezes as pessoas buscam e não sabem aonde, que muitas vezes as pessoas procuram e não sabem como encontrar. Então é isso que nós devemos ter no nosso dia a dia. E ele fala ainda que a novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, ou seja, desaconselhando a agressividade armada, desaconselhando a agressividade através de violência. E ao falar em violência, não podemos deixar de lembrar do grande espírito que foi Mahatma Gandhi, um homem de uma envergadura moral fantástica, que, apesar da sua pequena estatura, mas tinha uma gigantesca altura moral, a ponto de, dentro da sua simplicidade, vestido como um indiano, entrou no palácio do rei da Inglaterra para discutir a independência da Índia, sem qualquer guardas, sem qualquer equipe, apenas ele e a sua majestosa convicção de não violência. E, por incrível que pareça, deixou-nos, né, através de um ato violento, porque foi assassinado no meio do público. Ele que pregava a paz a todos os instantes, que pregava a união entre os irmãos, que pedia o respeito mesmo para aqueles que não tinham concordância em suas posturas religiosas.
entre paquistaneses e indianos, que foi o grande problema na época da Índia e do Paquistão, as divergências religiosas que houveram, né? E ele acabou sendo o mártir dessa empreitada, mas deixou-nos, a todos nós, a humanidade toda, maravilhosas frases, maravilhosas ideias sobre a não violência, sobre a fraternidade, a convivência pacífica, mesmo entre aqueles que divergem em opiniões. Mais adiante ainda, Emmanuel nos fala sobre o fato de que pessoas que abusam da autoridade de uma maneira extravagante, denominados déspotas, certamente mais tarde encontrarão o seu quinhão, porque é inexorável a lei divina. Aquilo que plantas é aquilo que irá colher. Então, haverá um dia, ou haverá um momento em que ele mesmo sofrerá as consequências dos seus desvarios, das suas atitudes equivocadas, né? Fazendo com que possa aprender e perceber o quão foi inconveniente a sua conduta, o seu comportamento, a sua maneira de perceber poder e autoridade. E essa certeza de que um dia a justiça divina se fará presente, dá-nos também a tranquilidade de que a justiça de Deus está acima de toda e qualquer justiça humana, de toda e qualquer percepção de justiça que nós possamos ainda ter ou ainda não ter. A justiça divina está acima de tudo que nós entendemos até agora como justiça, pois é uma justiça baseada nas leis do amor. Não é? E Jesus já dizia que nenhuma ovelha se perderá. Nós somos as ovelhas do rebanho de Jesus. Não é? E como diz uma pequena história, Jesus tem guardas excelentes para o seu rebanho. Cachorros que tomam conta do rebanho das ovelhas, cujo nome é o tempo. Então, mesmo que uma ovelha se desgarre, Jesus pede que o tempo vá atrás dessa ovelha e faça com que ela retorne ao rebanho. E Emmanuel encerra, então, dizendo que é importante nós estarmos atentos às nossas condutas, aos nossos exemplos, que possamos evitar as nossas expressões de revolta, pois em fazendo isso as nossas atividades terão um cunho extremamente negativo e perderemos o equilíbrio, muitas das vezes perderemos até a percepção do bom senso, que pode nos conduzir a uma conduta muito mais equilibrada, muito mais amorosa, muito mais proveitosa, não só para nós, como para aqueles que convivem conosco. Então fica aqui essa recomendação de Emmanuel e a recomendação de Pedro na sua carta, para que nós possamos buscar no nosso dia a dia esse equilíbrio, essa serenidade e a obediência, lembrando que acima de tudo está a paz e o amor, e se estamos conectados com Deus e Jesus, a segurança interior daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, daquilo que falamos, nos traz essa tranquilidade e essa serenidade. E como sempre fazemos, para ilustrar um pouco mais o Evangelho de hoje, eu fui buscar, como às vezes acontece e é possível aliar uma coisa a outra, uma historinha bastante simples, lá na série dos livrinhos Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas,
do nosso amigo, porque eu considero amigo através dos tantos livros que eu já li do Orlando Nuss, e companheiro, porque ele também traz exatamente mensagem de amor a todos nós. E tem uma historinha que retrata um pouco esse evangelho, que diz o seguinte: é o construtor de pontes. Alguns talvez já tenham ouvido falar ou conhecem, mas eu considero que ela é bem pertinente ao evangelho de hoje. E diz o seguinte: construtor de pontes. Dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho, lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem na sua porta. Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramenta de carpinteiro na mão. Estou procurando trabalho, disse ele. Talvez você tenha algum serviço para mim. Sim, disse o fazendeiro. Claro. Vê aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu vizinho. Na realidade, é do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá e os pregos e executarei a tarefa. O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Em vez de cerca, uma ponte foi construída ali, ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo que lhe contei. Mas as surpresas não pararam aí. Ao olhar novamente para a ponte, viu o seu irmão se aproximando de braços abertos. Por um instante, permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais novo então falou: Você realmente foi muito amigo construindo esta ponte, mesmo depois do que eu lhe disse. De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção dele e abraçaram-se, chorando no meio da ponte. Emocionados, os dois irmãos viram o carpinteiro arrumando suas ferramentas e partindo. Espere, fique conosco, disse um deles. Tenho outros trabalhos para você. E o carpinteiro respondeu: Eu adoraria, mas tenho outras pontes para construir. Então vejam que interessante essa pequena história que mostra exatamente aquilo que Emmanuel nos trouxe através desse capítulo e que Pedro estabelecia lá há praticamente 2000 anos atrás, quase 2000 anos. Que possamos meditar durante essas palavras, esses ensinamentos durante a nossa semana e que possamos ser, com certeza, abençoados por Deus e por Jesus, construtores de pontes. E vamos assim encerrando o nosso Evangelho desta noite, não sem antes fazermos nossas vibrações, as nossas intenções, de que as vibrações emanadas através do nosso pensamento, por nossos benfeitores espirituais, possam estar envoltas pela luz de Jesus, pela luz de Deus nosso Pai, pelo seu amor, pela sua misericórdia e compaixão,
inundando a todos os nossos lares, inundando e levando o consolo, o amparo a todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, aos familiares que acompanham esses irmãos, que possamos ter nesses ensinamentos e nessa luz e nessa paz a força necessária para continuarmos lutando contra esta fase que estamos passando, dessa pandemia, buscando assim nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, a nossa saúde física e espiritual, com os cuidados necessários, com as atenções voltadas exatamente para a boa conduta, e que essa luz também possa abraçar, inundando os corações de todos nós, no sentido de continuarmos evoluindo em direção a Deus nosso Pai, como Ele sempre desejou e assim espera de todos nós. Então fica aqui nosso grande abraço, muita paz no coração de todos, que possamos ter uma linda e maravilhosa semana, abençoadas por Deus, abençoadas por Jesus, e assim continuarmos construindo pontes em nossos caminhos. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.